Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre as suas vidas. Vamos começar uma série de vídeos sobre o que está no coração do próprio Criador. O que, Davi? A família. Meus amados, nós vemos em um tempo em que os valores estão sendo distorcidos, você sabe, onde muitos já não sabem mais o que é certo e o que é errado, quando se trata de família, de casamento, de criação de filhos. Mas é nesse tempo de tanta confusão que o povo do Criador, que o povo do Pai, precisa se levantar com firmeza e declarar, colocar essa convicção no seu coração. A família, ela não é uma construção, meus amados, cultural, nem uma invenção dos homens. A família, ela é um projeto do Altíssimo, idealizado pelo próprio Pai. Dito isso, meus amados, desde os primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos que antes mesmo de haver nação, governos e até mesmo igreja, o Pai ele estabeleceu a família como a primeira instituição da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a Escritura diz que ele forma o homem do pó e da costela ele forma a mulher. Ele mesmo declarou, ele mesmo disse, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus amados, isso não é um arranjo social, isso é um ato sagrado. A família, ela é uma ideia que nasceu no coração do próprio Criador, no coração do próprio Pai. É por isso que ela é tão preciosa, ela é santa, então ela precisa ser protegida, meus amados, com zelo, com fidelidade. Então hoje nós vamos começar uma jornada pelas Escrituras, pela palavra, para nós entendermos por que a família ela é tão importante para o plano do Altíssimo e como é que ela deve ser edificada sobre a rocha. Que rocha é essa, Davi? A rocha é o Cordeiro, é o Filho do Altíssimo, é Yahshua, esse é o seu nome. E como resistir aos ataques que tentam destruir esse projeto tão precioso? Então, abra o seu coração e permita que a palavra do Pai renove a sua visão sobre uma casa, o casamento, a criação dos filhos, pois quando nós honramos o plano original do Pai, do Criador, Ele mesmo edifica a nossa casa. Você quer isso? Então, a família ela é um projeto do Pai, do Criador. A família não é uma invenção humana. Não nasceu, aliás, de cultura, de uma tradição, de uma ideia dos homens. A família ela é um projeto do céu, é um projeto sagrado, sonhado, planejado e instituído pelo próprio Criador, o Criador dos céus e da terra. Quando ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Ok? Então, a criação do homem e da mulher foi intencional. O Pai não criou um grupo, nem um sistema religioso primeiro. Ele criou uma família, ele criou ali uma união entre um homem e uma mulher, que é uma coisa espiritual, emocional e física. Quando diz a expressão uma só carne, é essa união toda. Então, nós precisamos valorizar o casamento como uma aliança, não como um contrato, Ele foi selado pelo próprio Criador. Então, a família, ela é esse berço precioso. Vamos então, irmãos, meus amados, vamos então dar início então a esse precioso estudo das Escrituras. Deixa eu verificar o tempo aqui que nós estamos aqui, só para isso, até uns 4 minutos, Então, vamos lá. A família, ela é um projeto do Pai, ela é um projeto do Criador. Então, desde o princípio, meus amados, o Altíssimo, ele estabeleceu a família como a primeira instituição sagrada. Não é bom que o homem esteja só. Então, ali, quando o Pai ele fez essa declaração, ele liberou essa palavra, ali começou o projeto mais precioso, meus amados, da criação. O projeto mais excelente que está no coração do Altíssimo. Mas para que a família ela permaneça de pé, ela precisa estar sobre um fundamento sólido. Davi, que fundamento sólido é esse? Veja bem, lá em Mateus capítulo 7, nos versículos 24 ao 27, o Messias, o Machia, ele falou sobre 2 alicerces. O que são 2 alicerces? Um construtor que ele era prudente e ele construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Ele escolheu o chão que ele ia construir a sua casa, e um outro construtor insensato, que construiu a sua casa às pressas, de qualquer maneira, sem muito planejamento, sem pensar muito no futuro. Ele construiu sobre areia, que era um chão não muito firme. E o que aconteceu?
Você sabe muito bem a história. A Escritura diz que soprou o vento, veio a tempestade. A casa daquele homem que foi feita sobre uma rocha firme, a casa daquele homem permaneceu de pé. E a casa do homem que estava sobre a areia, sobre um solo que não era tão firme, essa casa ruiu e essa casa desmoronou. Eu pergunto, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua família? Davi, eu não sou casado ainda. Porque essa mensagem ela não é apenas para pessoas casadas, não é apenas para quem é um pai, apenas para quem é um marido ou uma esposa. Essa mensagem é para noivos, casais, jovens. Essa mensagem é para pessoas que estão planejando adquirir uma responsabilidade, um casamento, porque a sua vida é a sua família. Então você precisa que a sua família ela esteja de pé, que a sua família ela permaneça firme. Não importa se você é apenas um jovem, você não é casado, você depende da sua família. A sua família é o que vai dar o suporte que você precisa, o suporte que você necessita, ok? Então, para ela permanecer de pé, ela precisa desse alicerce, esse alicerce forte. Que alicerce forte é esse, Davi? Esse alicerce são as palavras do Altíssimo, são as palavras do Cordeiro que você pode ouvir e você pode praticar. Porque esse construtor insensato é aquele que ouviu, ele ouviu, mas ele não praticou as palavras. E o construtor sensato, o construtor prudente, é aquele que ouviu as palavras e ele as praticou, ele o colocou em prática. Então, como é que você quer que seja a sua família, hein? Como que você quer que seja o seu casamento? Eu já vou deixando essa pergunta aí para você pensar, para você meditar nisso agora. Vou deixando esse espaço de tempo aí antes de eu prosseguir falando as outras palavras. Como é que você quer a sua vida? Eu não quero casar, eu não quero adquirir família, né? Você faz parte sempre da família. A sua família, de onde você veio ali, aquilo ali de uma forma ou de outra, aquilo ali é a base. Às vezes a sua base pode não ter sido muito boa, mas o que você prefere? Você pretende no futuro dar uma base, se a sua base da sua família não foi muito boa, se o seu histórico, né, a sua história do passado assim, Davi, você não conhece a minha história, as coisas não foram muito boas, se não foi muito boa. Olha, nós estamos num mundo que ele é imperfeito. A de ninguém é tão boa. Às vezes de algumas pessoas elas tiveram uma assistência melhor na família, outros não. Mas se a sua história não foi tão boa, o que você quer fazer agora? Você quer continuar lançando um alicerce, uma casa sobre um alicerce, um futuro, uma família sobre um alicerce de areia? Ou você quer preparar melhor para aquilo que está no futuro? Porque o alvo do inimigo, meus amados, o alvo do inimigo é aquilo que está no futuro. Então você precisa aprender. O alvo, ele é a próxima geração. Então nós precisamos aprender a ser uma bênção hoje. Você precisa lançar esse fundamento sólido sobre a sua vida. Nós vamos continuar essa mensagem. Vamos continuar falando sobre isso aí. Então não basta apenas você ouvir, você precisa obedecer a palavra. Então esse vídeo, essa palavra, ela está chegando na sua vida, está chegando para você, para que você possa ser abençoado. Para que no futuro, ou no presente mesmo, ou agora no presente, você que é jovem, você que é casado, você que é noivo, você que ainda vai adquirir um relacionamento, enfim, seja lá qual o ponto da caminhada em que você estiver, em que nós estamos, mas quando nós ouvimos a palavra, a mesma nos renova, a mesma nos restaura, nos revigora, nos fortalece, nos ajuda, nos abençoa, ilumina os nossos caminhos. É como diz a Escritura lá no Salmo 119, verso 105, você conhece? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, a iluminação, a claridade imediata que você precisa, nem precisava ser nos pés. A claridade que nós temos na nossa rua, na luz pública, a luz, ela clareia não é a rua toda, né? Aí o próximo poste, ele vai clarear mais lá na frente. Não precisa ser a luz no teu pé, mas a Escritura, meus amados, a palavra é lâmpada para os nossos pés, para você não cair, para você não tropeçar. Luz para o seu caminho, ok? Vamos continuar com essa mensagem. Assista o próximo vídeo e acompanhe essa série de mensagens, porque elas vão te ajudar. No próximo vídeo eu vou estar falando aqui sobre a origem da família. Como que o pai, vou entrar em detalhes, como que o pai ele formou ali a primeira família, ok? Vou ficar por aqui, que o Pai abençoe você, te guarde, te fortaleça, te proteja de todo mal, te cubra você, sua casa, sua família, com o sangue do Cordeiro. Envie os seus anjos para te ajudar nas suas tarefas. Eles são
criaturas invisíveis, mas reais e poderosas, que eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, se você não fez essa decisão ainda de colocar o Mashiach, o Messias, o Cordeiro, como o seu Salvador, confiando nele e colocando as suas palavras na sua vida, então faça isso para que você tenha assistência desses anjos na sua vida, que o Pai te dê direção através da sua palavra, te conforte em tudo aquilo que você precisar. Até o próximo vídeo, que o Pai te abençoe.